Amados irmãos, eu quero saudar-lhes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero levar ao seu conhecimento, ao seu coração, uma reflexão que é muito importante para cada um de nós nos dias de hoje, que somos servos de Deus, que somos discípulos do Senhor, que somos seguidores do bom e doce Nazareno. Se encontra em Mateus capítulo 6, versículo de número 14. Veja bem, observe. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Observe que Deus dá o exemplo de perdão, perdoando a todos que se arrependem e que confessam os seus pecados e se convertem. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso enviou o Senhor Jesus ao mundo para que, através do Senhor Jesus, nós possamos obter uma preciosa salvação. Uma salvação tão gloriosa que o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, ele diz para que nós não podemos negligenciar uma tão grande salvação, não é? Então, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Essa salvação é grande porque o nosso Deus é grande. Essa salvação é grande porque o nosso Deus é imensurável. Essa salvação é grande porque a misericórdia e o amor de Deus são imensuráveis. Então é uma tão grande salvação, isto é, uma salvação praticamente imensurável. E essa salvação, ela só pode acontecer se houver perdão. E para acontecer o perdão, tem que a pessoa confessar os seus pecados. Não é verdade? Em 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito lá: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. E ainda 1 João 1, 7, mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que maravilha! Então, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É necessário que nós reconheçamos o amor de Deus. O amor de Deus é muito grande e esse amor gera o perdão. Nós temos uma porta aberta para o céu. O Senhor Jesus, em certa ocasião, disse: eu sou a porta. Ele é a porta do céu. Ele é a porta do perdão. Ele é a porta da misericórdia. Ele é a porta da compaixão. Ele é a porta da comunhão. Ele é a porta da santificação. Ele é a porta para essa nova aliança que é através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Então, nós precisamos sim de pensar seriamente neste versículo que eu li em Mateus 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, Deus não vai poder levar as pessoas que ainda não foram perdoadas para o céu. Agora, veja bem, se nós não perdoarmos as pessoas, nós sabemos que muitas pessoas se sentem ofendidas ou por palavras, ou por atitudes, ou por desprezo de alguém, etc. Isso tudo pode levar uma pessoa a se sentir ofendida. Mas veja bem, a Bíblia diz bem claro que se nós não perdoarmos os homens segundo as suas ofensas. Ofensas, uma palavrinha bem chata, nós não gostamos dela. Se pudéssemos, nós tiraríamos a palavra ofensa do dicionário. Mas ela existe não porque ela queira existir. Ela existe por culpa do próprio ser humano. Foi o ser humano que gerou essa palavra. Essa palavra ofensa tem levado muita gente a uma vida espiritual completamente fora dos padrões de Deus. Veja bem, nós estamos vivendo um tempo e num mundo muito cheio de contaminações comportamentais. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse. E muitas pessoas dizem serem seguidoras de Cristo, porém não seguem a Cristo nesse particular. Veja bem, a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 44, registrado as palavras do próprio Senhor Jesus: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem,
fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Então, veja bem, a palavra de Deus deixa bem claro que cada um de nós deve amar os nossos próprios inimigos. É o que a palavra de Deus diz. E sabe quem foi que proferiu essa afirmação orientadora? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não posso agora querer saber mais do que Jesus. Eu não sei mais do que Jesus. Jesus é meu mestre. Eu tenho que segui-lo. Eu tenho que segui-lo na condição de discípulo. O discípulo aprende. O servo coloca em prática o que aprendeu. E o adorador celebra a vitória. Então, quando a gente fala que somos seguidores de Cristo e que Cristo está na nossa vida como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nós não cumprimos a palavra dele, nós não colocamos em prática a palavra dele, o ensino dele, nós somos semelhantes às pessoas que edificaram a sua casa sobre a areia. E na hora da tempestade, da tentação, a casa foi ao chão. Foi grande a sua ruína e destruição. Mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam, eles são comparados a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha simboliza a palavra de Cristo, a glória de Cristo, o poder de Cristo, a sabedoria de Cristo. A areia simboliza o quê? A areia simboliza as ideologias, pensamentos e decisões totalmente humanas, sem a participação de Cristo e de sua sabedoria. O problema de muitos crentes nos dias de hoje, nos dias de ontem, com certeza nos dias de amanhã, é que esses crentes, somente esse grupo de crentes, na hora que a coisa aperta, na hora que a tribulação chega, eles negligenciam a palavra de Deus e eles pegam no seu arquivo do coração aqueles conceitos que eles próprios construíram. E nesses conceitos tem vingança, nesses conceitos tem restrições, nesses conceitos tem retaliações. É um absurdo. Crentes que não se falam dentro da própria igreja. Como vai ser isso? Às vezes o crente A e o crente B, o crente A, ele se sente ofendido com o crente B. Mas também não chega para o crente B e fala, olha, eu estou ofendido por isso, estou ofendido por aquilo. Não fala. Simplesmente não fala. É tipo assim, o crente B tem que ter revelação do céu para saber, primeiro, que o fulano, né, o crente A, está ofendido. E tem que saber por revelação do céu qual foi o tipo de ofensa que aconteceu. Então, em muitos casos é assim. E a pessoa começa a desprezar o outro, sem mais nem menos. Na igreja passa um pelo outro, aí o B até olha para ver se ele, né, dá uma olhada para cumprimentar, dar a paz do Senhor, alguma coisa, mas aquela pessoa simplesmente ignora. Eu digo para você, amado e amada, segundo a palavra de Deus, a sua vida está correndo um grande risco. Se o Senhor de repente te chamar, não vai ser para levar para o céu. Com certeza não vai ser. Ou alguém pensa aí, ingenuamente, que Deus vai permitir que pessoas que não se falam entrem no céu. Às vezes as duas pensam igual, então as duas ficam. Mas somente uma pensa assim, a outra sobe para o céu. E a outra, que fica com esse conceito totalmente antibíblico, vai ficar fora das mansões celestiais. Isso é muito sério, porque a obra de Deus é baseada em amor, não é baseada em ódio, não é baseada em vingança, não é baseada em retaliação, não é baseada em boicote, não é baseada em perseguição, não é baseada em guerra fria. A obra de Deus é baseada em amor. E como eu já acabei de citar, Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. Muitas vezes a pessoa que você vê como inimiga, ela não é a tua inimiga. Porque discordou das suas opiniões, porque pensa diferente de você, aí você já coloca na blacklist e aquela pessoa já é uma pessoa totalmente decapitada por você. Não pode ser assim. Nós temos que ver um evangelho de amor. O que adianta? Eu posso falar língua estranha, eu posso ir para monte orar, eu posso jejuar 24 horas por dia, né? Eu posso ler a Bíblia, ter toda na cabeça, e se eu não tiver amor, o que adianta? Pessoas que evitam as outras, né? Tá passando um lado, ele passa pelo outro. Por que isso? Se aquela pessoa não te agrediu, não te xingou, não fez nada contigo, então tem que mudar, tem que redirecionar esses pensamentos desses crentes que assim o fazem, para que tenham condições de ter realmente uma plena comunhão, porque o Espírito Santo fica triste.
Como que alguns crentes que fazem assim, que agem assim, pensam que vai acontecer na hora da oração? Vai ter barulho, a tua voz vai ser ouvida, mas o Espírito Santo não vai liberar unção, não. Não vai liberar poder, não. Porque primeiro temos que nos consertar com Deus. Quando Elias foi desafiar os profetas de Baal, Elias estava em plena comunhão com Deus. Veja bem, Elias tinha todos os motivos humanos, olha o que eu disse, humanos, para ter ódio de Jezabel, para ter ódio do rei Acabe, para ter ódio daqueles profetas falsos. Eram 850 profetas, só de Baal eram 450. Aí eu pergunto para os irmãos amados e amadas irmãs, Elias estava com o coração limpo, porque se não tivesse, fogo do céu não iria descer quando ele clamou, quando ele orou. Então, mesmo na hora de você combater o seu adversário, ainda que seja com a palavra, etc., você precisa entender que o teu coração tem que estar limpo. Se o teu coração estiver cheio de ódio, Deus não vai te usar. A carne pode te usar, o diabo pode te usar, mas Deus não. Porque Deus, quando ele não vê amor, quando ele vê ódio, o Espírito Santo é sensível, o Espírito Santo é espírito de amor. Não podemos ter ódio, não podemos ter sentimento de vingança das pessoas que nos causaram males, entende? E principalmente daquelas que nem nos causaram males. Simplesmente algumas pessoas cismam que alguém está ofendendo ela com a sua atitude, com o seu olhar, com o seu andar, com suas palavras, etc, etc, etc. Isso é muito sério, porque nós estamos vendo um tempo em que muitas doutrinas estranhas, muito estranhas mesmo, estão entrando em muitas igrejas. E essas doutrinas, elas estão contaminando muitas igrejas. Então nós temos que tomar cuidado. Olha para Deus, olha para Jesus e ore e peça ao Senhor que ajude o teu entendimento. A palavra do Senhor tem uma promessa. Em Lucas 24, 45 está escrito: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. As Escrituras só são compreendidas quando o Senhor abre o nosso entendimento. Temos que orar. Senhor, abre o meu entendimento para eu compreender a Tua palavra. Abre o meu entendimento para eu interpretar a Tua palavra da maneira correta, como Tu queres que eu a interprete. Imagine o mesmo tema sendo interpretado de 3, 4 maneiras diferentes e que se contradizem entre si. Com certeza, tem 3 pessoas aí ou 4 entendendo tudo errado. Então, o entendimento errado está gerando pecados, está gerando comportamentos pecaminosos e carnais. Uma pessoa que retalia a outra, que coloca restrições na vida com relação a outra pessoa, ela está correndo um risco muito sério. O Senhor nos chamou para amar. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Então nós temos que ser exemplo. Nós temos que estar de forma diferenciada. Nós temos que contrastar. Nós somos contraste do mundo. Por esse motivo, a Bíblia ensina em 1 de João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As conversas, os termos, as ideias, enfim, o comportamento do mundo, do homem natural, ele não pode ser copiado por crente nenhum. Os crentes precisam observar o comportamento do Senhor Jesus. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu de Cristo. Então Paulo orava para quem? Para Cristo. Para quê? Para imitar o comportamento dele. Então temos que imitar. João também teve essa mesma linha de entendimento. Em 1 João 2:6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Significa o quê? Significa imitar Jesus. Pessoas hoje, infelizmente, estão olhando para outros, imitando outros que não têm nada a ver com o Senhor Jesus. Então, meu amado, minha amada, lembre-se, se nós não perdoarmos as ofensas daqueles que nos ofendem, também o nosso Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas, ok? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Qualquer tipo de pergunta dentro do assunto que foi tratado,
poderá ser feita em trabalhandoparausenhor@gmail.com. Será um prazer para mim dar a você qualquer tipo de esclarecimento. Agora, se você puder, você que está me ouvindo, vou te pedir algumas coisas. A primeira delas, compartilhe esta mensagem com o máximo de crentes que você conhecer aí no seu celular. Compartilhe. Faça comentário, porque ajuda muito o meu canal. E não somente isso, ore por esse trabalho, porque hoje tem muitas pessoas que até no dia da ceia do Senhor, elas participam da ceia e continuam a restringir o seu contato com outro irmão no mesmo dia da ceia. Passa pelo irmão ou pela irmã, nem olha para ele ou para ela, não cumprimenta e participa da ceia. O que também é um segundo pecado gravíssimo, pois a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, ok? Nós não servimos a um Cristo mundanizado, nós servimos a um Cristo santo, Filho do Deus Altíssimo, que ressuscitou o terceiro dia e no 40º dia de ressuscitado subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai e intercede pela igreja como o nosso sumo sacerdote, conforme está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e ainda Hebreus capítulo 7, versículo 25. Que Deus em Cristo te abençoe e que você que porventura estiver me vendo e me ouvindo e estiver retaliando alguém, seja dentro ou fora da igreja, lembre-se, isto é pecado e tem que parar já, ok? Encha seu coração de amor, libere o perdão e não se vingue de ninguém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.